Hogwarts e então, está tudo bem, está a correr a semana bem. Nós deste lado estamos mais uma vez com frio bastante grande, a gente treme por todos os lados e reparem, eu estou de shirt. É. Só para fazer o vídeo para vocês e estarem com aquelas camisinhas que a gente gosta de estar sobre Harry Potter e tal e coisa, mas está tudo bem. Hoje vamos falar sobre feitiços. E feitiços de que? Pergunto a vocês, vamos falar de um feitiço que para mim, mais uma vez, é um feitiço brilhante. Eu sei que desse lado as pessoas riem e gozam e... brilhante outra vez, sim. Brilhante outra vez. Vamos falar sobre Expecto Patronum. Um dos feitiços mais falados, um dos feitiços mais complicados de conseguir lidar e de conseguir conjurar. É verdade, Expecto Patronum, ao contrário do que muita gente pensa, não é tão fácil e tão simples como é explicado nos filmes. Vamos lá, um passo de cada vez, ok? Acompanhe. Expecto vem da palavra espero, aguardo. E Patronum vem da palavra de proteção, proteger, ou seja, um protetor, certo? Portanto, se juntarmos as duas palavras, temos o aguardar e o esperar por uma proteção ou por um protetor. Que é isso que acontece quando nós conjuramos um Patronum, correto? Vocês veem que há um animal, um ser, uma fonte de energia positiva que aparece em proteção à pessoa que conjura o Expecto Patronum. Como nós sabemos, o Expecto Patronum, ele vira um animal, ok? Portanto, cada pessoa, ao conjurar o Expecto Patronum, vai ter um animal prateado que aparece do nada, é mesmo assim, que aparece para proteger aquela pessoa, certo? É uma das únicas formas de conseguirmos afastar os dementadores, e isso é uma realidade que nós vemos isso em Prisioneiro de Azkaban, e é exatamente o fulcral do Expecto Patronum é esse, é o afugentar os dementadores. Mas existem bruxos que o usam, e nós também tivemos várias cenas nos livros, e tivemos alguma cena no filme, que acaba por explicar melhor isso. O Expecto Patronum pode ser feito entre bruxos, um pouco mais avançados, como um meio de comunicação. Quando um bruxo quer comunicar algo ao outro, ou quando quer enviar uma mensagem perigosa, uma mensagem mais privada, algo que acontece, por exemplo, no casamento do Guy e da Fleur, em Talismãs da Morte. Se vocês recordarem, há um patrono que entra dentro da tela onde está a ser celebrado o casamento, onde há a festa do casamento, a avisar que o ministério caiu. Portanto, há algumas situações que o Expecto Patronum é executado para mensagens, para comunicados, para algo urgente. Okay? O problema reside, meus amigos, em conjurar o patrono. Ou seja, as pessoas pensam que pensamento feliz é aquilo que o professor Lupin explica ao Harry, certo? Tens que ter um pensamento feliz e focar nesse pensamento, a tua cabeça tem que estar, a tua mente tem que estar só sobre esse pensamento, essa coisa que te faz feliz, e conjurar o Expecto Patronum e aí vem, não é um veado, no caso do Harry, e vem um veado por aí fora para te salvar. Não. Existem bruxos que têm anos e anos e anos no mundo da magia nunca conseguiram conjurar um ser presente, portanto em forma de animal mesmo. Conseguem conjurar aqueles fiinhos prateados, aqueles fuminhos prateados que muitas vezes nós vemos a acontecer, que era o que acontecia no início ao Harry. O Harry, quando começou a conjurar o Expecto Patronum, nós vemos que realmente saem uns rainhos, umas luzinhas da ponta da varinha, mas nada que se compare com um veado, com uma forma física presente ali para ajudar. Ainda hoje existem bruxos que não conseguem. E é que não têm um pensamento feliz. É exatamente por isso. É preciso um sentimento de felicidade que vos leve ao extremo. Não é dizer eu fui comer um hambúrguer e senti-me muito feliz naquele momento. Ou comprei um carro novo e estou muito feliz neste momento. Olha só, vou trocar de casa, estou muito feliz neste momento. Não. Tem que ser uma coisa que tem que vir, tem que vos ficar repletos, toda a vossa aura, toda a vossa energia tem que ficar a brilhar só com aquela ideia, só com aquele pensamento. E por favor, não brinquem, porque não é porque saiu Euromilhões que vamos chegar assim. Portanto, como nós vemos, o Expecto Patronum tem que ser executado de uma forma correta, tem que ser executado de uma forma de extrema felicidade, mas também é um tipo de... Não podemos dizer que é só para afastar dementadores, é só para a comunicação. O Harry usa-o em inúmeras vezes, não para proteger a si, mas para proteger outros. Nós temos o caso do Dudley, o primo, e ele acaba por conjurar o Expecto Patronum, não é para protegê-lo só a ele, ou seja, vocês conseguem, como o vosso patrono, como o vosso ser, certo? Ajudar outros.
e assim ele ajudou o primo, e assim ele acabou por ter uma audiência no Ministério da Magia, mas... Ou seja, vocês podem usar isso para ajudar outras pessoas. Okay? Ele não vai vos proteger somente a vocês, ele não é fiel só a vocês, é aquilo que vocês mandarem ele fazer. Okay? E durante a saga nós temos poucas personagens que possamos ver fazer o Expecto Patronum. Eu sei que na altura da armada de Dumbledore vemos ali a Luna, por exemplo. A Luna tem o Expecto Patronum dela, é uma lebre. Nós sabemos de antemão de todos os filmes que temos visto, é normal. Sabemos que o Harry tem um veado. Sabemos que a Hermione tem uma lontra. E sabemos que o Ron tem um cão, um terrier, que é um cão próprio, uma raça própria, para caçar lontras. Portanto, eu não sei se a J.K. Rowling na altura pensou bem nisso, ou se foi bem pensado e escrito para que fosse, houvesse ali uma conexão, uma ligação, ou não, mas o facto é que aqueles dois patronos jogam bem um pouco, certo? Sabemos que o Severus Snape, por exemplo, tem uma Corsa, como era também de Harry Potter, como a Lily, certo? Dumbledore tem uma Fênix. Eu também gostava de ter. A Fênix, não o Dumbledore, ok? Pronto. O Sr. Arthur Weasley, por exemplo, tem uma doninha. Uma doninha. Bastante engraçada. São coisas, por exemplo, que nós não vemos durante o filme. Que é uma realidade. Se recordamos mais uma vez, logo nos inícios nós sabemos, por exemplo, que a professora McGonagall é um gato. Ela tem era de esperar, a partir do momento em transfiguração ela se transforma num gato, que o seu patrono fosse um gato. Tem a sua lógica, vá. A Ginny Weasley é um cavalo. E vocês vão acompanhando com algumas imagens também que eu vou pondo aqui para vocês poderem ver, porque é bastante engraçado. É um facto, eu gosto bastante do patrono e a maneira como aquele animal prateado surge. E é lindo, é uma coisa que é muito bonita mesmo. Por exemplo, temos o Aberforth, vocês lembram do irmão da Dumbledore, Aberforth, que aparece em Todas as Mães da Morte. O patrono dele é um bode. Cada um por seu, claro. E por fim sabemos, por exemplo, que a Tonks, a ninfadora Tonks, o patrono dela é um lobo, porque eu sempre pensei que não fosse um lobo. Eu achei que houvesse ali uma conexão com o Remo Lupin e ainda estou com algumas dúvidas se tem uma conexão ou não, porque se formos a pensar assim, lobisomem, lobo, pode ser que sim, não é? Pode ser que tenha uma conexãozinha. E por fim sabemos, por exemplo, que Cho-Chang, o patrono de Cho-Chang, é um cisne. Então assim, nós temos conhecimento de alguns personagens que têm os seus patronos e que não aparecem nos filmes. É uma realidade. Alguns são bastante normais. Temos de dizer que já estávamos a contar com isso, que é o caso que eu acabei de falar agora da Tonks. A partir do momento em que o Remo Lupin é um lobisomem, a autora se calhar quis fazer uma conexão com o lobisomem, o patrono dela é um lobo, jogar ali um bocadinho e fazer ali uma pequena brincadeira. Se calhar o Severus Snape nós sabemos perfeitamente porque é que o Snape é uma Corsa, a partir do momento em que era apaixonado por quem era, e esse assunto todo que foi, eu não vou falar nisso porque já sabem que cada vez que falo de Severus Snape nunca mais saio daqui. Então, vamos deixar isso de parte. Dumbledore é uma Fênix, todos sabemos que Dumbledore tem sabedoria e quanto mais não seja tem uma admiração extrema por Fênix, daí a Fawkes que está no gabinete ao lado dele, portanto, era previsível. O Harry é um veado igual ao pai, ou seja, também é previsível. Portanto, aquilo que eu acho engraçado desta lista que eu acabei de vos dizer é a parte da Hermione e do Ron, porque temos dois patronos juntos e um caça ao outro e eles acabam por se caçar um ao outro também, porque acabam casados com filhos. Portanto, eu acho que essa parte é bastante engraçada, da minha maneira de ver. Sabemos que o Expecto Patronum é um feitiço que aparece em Prisioneiro de Azkaban, aparece na Ordem da Fênix, aparece em Todas as Mães da Morte. Portanto, tirando, acho que Pedra Filosofal e Câmara Secreta, nós temos o Expecto Patronum em quase todos os filmes e em quase todos os livros, porque é realmente um dos feitiços mais bonitos que a autora criou. E conforme ela teve a mente para criar os Dementadores, que a gente referiu num vídeo anterior também, estamos a falar que os Dementadores para ela é quase como as depressões, é algo profundo, negro e o vazio que se sente, mas também criou a luz, criou um protetor, ou seja, criou algo para conseguir eliminar a depressão ou o vazio e o escuro que sentia na altura. Tentou jogar ali um pouco e equilibrar as coisas, não é? Por hoje é tudo, vamos ficar por aqui, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu posso vos dizer que eu adorei fazer este vídeo, falar de Expecto Patronum, pesquisar, arranjar algumas imagens para vocês. Para mim foi fantástico, gosto imenso, é um feitiço brilhante.
E é isso. Vou deixar na descrição do vídeo, nosso Twitter, blog e Facebook, como faço todos os vídeos. E vemos no próximo vídeo. Tchau!